Pessoal, a gente vem expondo há muito tempo a violência que a política se tornou. São vários atentados. Hoje, de madrugada, a Carla Zambelli expôs uma coisa gravíssima, né? Um atentado lá em São Paulo, contra o candidato que ela está apoiando, a tiros. Tinha até criança dentro do carro que foi alvejado por vários tiros. Essa situação chocante, a Carla Zambelli trouxe, ela fez uma live. Vou colocar só um trechinho aqui para vocês verem, sabe, o quão grave isso tudo se tornou. Outra questão é uma fala que nós vamos colocar aqui com exclusividade aqui no canal para vocês, do delegado Palumbo. Para mim hoje, sabe, um deputado super sensato, ele que, sabe, não fica vendendo falsas promessas, e eu gosto disso. Eu gosto de deputados que hoje encaram o problema, a realidade da política como ela é, e não fica vendendo falsas ilusões. Vai ser amanhã, mas 72 horas, não é bem assim. Então o delegado Palumbo falou sobre aquela CPI do Alessandro Vieira, que eu já tinha comentado com vocês, mas eu vou explicar de novo para quem não assistiu o último editorial onde eu falava sobre a CPI proposta no Senado. Não é a CPI do Marcel Van Hatten da Lava Toga, é a CPI contra o Alexandre de Moraes. E a gente vai comentar sobre essa decisão do Alessandro Vieira e o comentário do Palumbo aqui. Isso e muitas outras questões, né? Tem também uma invertida agora contra o Datena, né? O Datena vai ter problemas na justiça depois daquela gravíssima agressão dele. Enfim, tudo isso faz parte desse editorial. Então, obrigado por me receber na sua casa mais uma vez. Se puder, curte, compartilha, se inscreva. Quem não me segue no Instagram, pessoal, vai lá, Dr. Sandro Gonçalves, você vai ver alguns conteúdos pessoais meu lá, tá bom? Vamos começar. Pessoal, é o seguinte, a Carla Zambelli, ela fez uma publicação, né, e uma nota à imprensa. Ela escreveu o seguinte: nota à imprensa. Candidato a prefeito de Mogi Guaçu, Dr. Nora, aliado da deputada Carla Zambelli, sofre atentado contra a sua vida. Na madrugada de hoje, o candidato a prefeito de Mogi Guaçu, Dr. Nora, foi vítima de um atentado enquanto retornava de um compromisso de campanha. No veículo, além do Dr. Nora, estavam outras pessoas, incluindo uma criança. Muitas pessoas aí levando, sabe, a discussão para, mas o que é grave mesmo são as redes sociais. O que é grave na política é o que você fala na sua rede social. Você merece ser preso, condenado a 17 anos pelo seu posicionamento político. Enquanto, hoje, candidatos são alvejados, mortos o tempo todo. Isso sim é violência política. Olha só o que disse a Carla Zambelli, vamos acompanhar aqui. Olá, meus amigos, aqui é Carla Zambelli. Agora é madrugada de segunda para terça-feira, dia 17 de setembro. Acabo de ter notícia de que o Dr. Nora, nosso candidato a prefeito de Mogi Guaçu, sofreu um atentado contra a vida dele. Vários tiros foram disparados contra o seu carro. Graças a Deus o carro é blindado. Alguns tiros pegaram na lataria, um tiro pegou no vidro. E tinha criança dentro do carro, eu estava voltando de um compromisso de campanha. Pessoal, vocês viram que é um candidato 22 do Bolsonaro. Eu imaginei que a imprensa toda, eu ia achar um monte de conteúdo, porque assim, sempre que eu pego uma matéria, eu vou pesquisar. Por exemplo, eu não conhecia o Dr. Nora. E aí, quando a Carla Zambelli faz, eu vou procurar matérias da imprensa, eu vou procurar conteúdo para mim ter, sabe, fatos para poder argumentar com vocês. Não tem. A imprensa não se preocupa. Se fosse um pum de um deputado de direita na cara de um esquerdista, ia estar em todos os jornais. Mas não. Atentado a tiros, né? Você viu as balas contra um candidato de direita. Sempre um candidato de direita, né? E aí eu me pergunto, a imprensa está totalmente conivente. Sabe, o que a gente viu do Datena, lógico, não tem nada a ver com atentado a tiros, mas o que a gente viu, cara, a imprensa está passando pano falando que o Datena tinha que ter sido mais eficaz no que ele fez, né? Que é uma injusta agressão, e não é, tá? Então, assim, é deplorável a situação que hoje a política se tornou. Literalmente, é uma situação deplorável. Outro ponto que a gente precisa discutir e que a gente precisa levar com uma preocupação maior, né, é uma fala do delegado Palumbo. O delegado Palumbo, ele mandou
falou sobre a questão da nova CPI que o senador Alessandro Vieira apresentou. Presta atenção. Existe uma CPI que é do grande, né? Isso no sentido figurado da palavra, né? Pela importância e pela moral, o Marcel Van Hatten. O Marcel Van Hatten, ele propôs e correu atrás de assinaturas para a CPI da Lava Toga, ok? Essa CPI ela é muito ampla. Por que ela é muito ampla? Porque ela visa todas as ilegalidades de todos os ministros do STF. Então, o Alessandro Vieira, que não é bolsonarista, ele falou o seguinte: olha, essa CPI não vai andar. Eu estou vendo que o Lira não vai colocar para votação. Por quê? Porque ela é ampla demais. Irei propor e colher assinaturas no Senado, e precisa de menos assinaturas, só 27, no Senado, e vamos só investigar o Alexandre de Moraes com base na CPI das fake news, né? E no inquérito do fim do mundo ali, nós vamos investigar nisso, com base nisso, só o Alexandre de Moraes aqui no Senado. Para isso, dar subterfúgio, talvez até para um pedido de impeachment. Olha só, eu achei muito interessante o que o delegado Palumbo falou sobre esse caso. Escuta comigo. A grande verdade é que os congressistas estão muito insatisfeitos com as atitudes que a Suprema Corte vem tomando nos últimos meses e anos. É uma total inversão de valores, uma usurpação de função pública, principalmente quando os ministros pretendem e acabam legislando. Isso afronta o poder legislativo e acaba mexendo, inclusive, com o ego dos deputados. Quem foi eleito foram os deputados e foram os senadores. Cabe a nós o papel de legislar e não ao Supremo Tribunal Federal. Por isso, desse pedido de investigação, mas eu acredito que, apesar de todo o esforço, lamentavelmente, né, aqui a gente não tem no Brasil a harmonia entre os poderes. Eu queria que vocês prestassem atenção nesse trecho, onde ele está sendo muito honesto, sem firula. Ele falou: eu não acredito em harmonia entre os poderes aqui no Brasil. Nós temos, infelizmente, a usurpação de funções entre os poderes. E aí o que vai acontecer? Algum partido provavelmente vai entrar na justiça e o inquérito vai ser tramitado no Supremo e algum ministro vai decidir que isso não vale absolutamente nada. Isso é a mais pura realidade. Nós temos que analisar também que temos muitos deputados e muitos senadores que não têm coragem de falar sequer a palavra Supremo Tribunal Federal. E nós, amparados pelo artigo 53 da Constituição Federal, que nos dá liberdade de palavras, votos e opiniões sem sofrer sanção, devemos e podemos falar. Claro, sempre com respeito. Eu sou contra ataques individuais, eu acho que a gente não está aqui para atacar ninguém individualmente, e sim apontar os erros de cada instituição. Olha, eu fico impressionado com a veracidade das falas aqui do delegado Palumbo, né? E eu gosto de tratar com a verdade. Ele falou: olha, eu estou descrente, porque a gente entra e eu sei que alguém vai pegar isso aqui e levar para o STF. Que democracia é essa que jornalistas têm medo de falar, que deputados têm medo sequer de mencionar o nome Supremo Tribunal Federal, e governadores também, né? Muita gente aí pressionando o Pablo Marçal para que ele fale, mas esqueceram que o Tarcísio também subiu no palanque, mas não falou nada de STF não. Não, eu vou defender a anistia dos presos do 8 de janeiro. Ok, mas a realidade dos fatos é que hoje todos da República, até o Lula, tem medo do Supremo Tribunal Federal e não tenha dúvidas disso, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho mais sobre economia. Olha só essa matéria aqui que é de cair a unha do dedão, né? Banco Central aponta divergência de 40 bilhões a mais no rombo fiscal do que o informado pelo Ministério da Fazenda. Não, você não entendeu errado. O Ministério da Fazenda divulgou, né? Olha, nós vamos gastar mais do que pode. Quanto? Tantos milhões a mais. Falo, cara, mas tá alto. Não, mas nós vamos gastar aqui 60 milhões a mais. Bilhões a mais. De repente, o Banco Central vem, faz uma auditoria e fala, não, peraí. Não é 60, é 100. Você está gastando 40 bilhões a mais. Vocês estão mentindo para mim? Caramba.
E aí é onde a gente vai entrar num vácuo sem precedentes. A divergência entre o Banco Central e o Ministério da Fazenda sobre o tamanho do déficit fiscal atingiram um patamar alarmante, com uma discrepância de quase 40 bilhões nos números divulgados pelos dois órgãos, segundo reportagem do jornal Estadão. O Estadão denunciou. Ou seja, o Banco Central falou, olha, o Ministério da Economia está mentindo, da Fazenda está mentindo para todo mundo. Eles vão gastar ainda mais do que eles já estão falando que vai gastar. Daí vem um ódio sem precedentes por parte do Lula, né, contra o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central. E o STF tá totalmente conivente com isso. Olha só, matéria do Estadão, petista, né, o Lula, que, sabe, se sentiu incomodado, os petistas se sentiram incomodados pelo protagonismo do Flávio Dino, falando, ô Lula, você é incompetente, eu vou mandar combater as queimadas aqui, porque você não dá conta. Então, o Lula falou, tá bom, Dino, pode mandar, você é demais, só manda mais dinheiro para mim, autoriza eu gastar mais dinheiro com isso, e a gente já tem um histórico aqui no Brasil. Quando aconteceu a pandemia, você lembra do que aconteceu com os respiradores? Lá no Rio Grande do Sul, cadê? Teve efetividade no que chegou lá? Não. Então o Brasil, quando a gente trata de tragédias, isso aqui some. E tem muita gente falando, será que essas tragédias dos incêndios aí não foram coordenadas, não foi muito conivente, né? Porque o Dino agora liberou dinheiro. O petista fez saber que estaria confortável com o protagonismo do ministro Flávio Dino para definir as ações de combate à queimada. Por que ele está confortável? É simples, porque o Dino ajudou o governo no caso das queimadas, colaborando para o aumento do risco fiscal. Nós temos uma coisa que se chama orçamento. O orçamento, ele funciona assim, olha, você tem a sua esposa aí na sua casa, a esposa é o Congresso, né? A maioria do meu público aqui é homem, sabe do que eu estou falando. Tem a esposa, a gente finge que manda alguma coisa, mas quem manda na casa mesmo é a patroa, né? É a dona encrenca. Você chegou, não adianta você falar alto não, que você toma tapa na orelha, que eu sei como é que o negócio funciona. Então você chega em casa e fala, ó, patroa, o negócio é o seguinte, tá aqui, isso aqui é pro aluguel, isso aqui é para tal coisa, isso aqui é para tal coisa, tá aqui o dinheiro, vamos gastar só isso? O dinheiro é meu, eu tenho que pedir para gastar, você entendeu? O dinheiro vai para os cofres do executivo, do Lula, mas ele tem que chegar lá no Congresso e falar, olha, entrou esse tanto de dinheiro, vamos pagar o aluguel, vamos pagar isso, vamos pagar aquilo e tal. Ah, sobrou um aqui para cervejinha, sobrou para aquele passeiozinho, vamos no cinema. Então, a patroa diz, não, isso aqui nós podemos gastar, isso aqui não pode, tá? O orçamento é isso. O dono do dinheiro somos nós, mas quem pega e toma e rouba esse dinheiro da gente é o Estado, né? É o governo federal. E aí ele chega no Congresso e fala, como é que eu posso gastar isso? A lei do orçamento é isso. Entendeu? É o executivo pedindo para o legislativo, que é a mulherzinha do negócio, como que ele pode gastar o dinheiro. E aí ela fala, pode gastar tanto. Até que chega a sogra chata. A sogra chata chega e fala, não. Olha, a sogra chata não, a sogra boa, né? O STF chega e fala, não. É o seguinte, tadinho do Sandro. O Sandro merece uma cervejinha a mais. O Sandro é um homem tão bom. Não, minha filha, libera mais para ele. O Flávio Dino, essa é a sogra boa do Lula. Sogra boa do Lula, tá? E ruim para nós, pagadores de impostos. O Dino chegou e falou, não, pode liberar mais dinheiro. Isso aí são as emendas extraordinárias, né? São as receitas extraordinárias do orçamento. E o Flávio Dino falou, não, mas o caso de emergência, tem alguém pondo fogo, vamos liberar mais dinheiro pro Lula, tadinho, que aí os incêndios acabam. Vai acabar não, tá? E é isso que está acontecendo. Então, esse é o motivo do Lula estar tão feliz agora com o Flávio Dino. E aí, temos que tapar esse buraco. 40 bilhões a mais que o próprio Banco Central falou. O Lula vai poder gastar mais por causa dos incêndios. Quem vai ser o otário, o babaca, o trouxa, o imbecil, o palhaço e uma série de outros adjetivos pejorativos que eu poderia utilizar aqui, que vai pagar essa conta? Moá e você. Por quê? Simples. A AGU do Lula, ou Advocacia Geral do Lula,
quer aplicar multa aos fazendeiros por danos climáticos. E aí sempre vai ter aquele petista zoreiudo que vai falar: tem que ferrar os fazendeiros mesmo, pega! Não tem? Vai ter. Só que ele esqueceu uma coisinha. Sabe o leite que esse trouxa bebe? É o fazendeiro que paga. Sabe o arroz que ele come? É o fazendeiro que produz. Sabe os insumos que ele precisa? É o agro que dá. E eu vou te falar, você acha que o agro vai tomar esse prejuízo? Não vai. Ô trouxa, sabe por que você não está comendo picanha e que o Lula prometeu picanha e não chegou a picanha? Por causa disso. Se ele taca essa conta que o Lula vai gastar em cima do fazendeiro, aí é que você não vai ver picanha, aí é que você não vai ver cervejinha, olha que nem abóbora você come, entendeu? Então, o que eles estão fazendo? Vamos gastar mais. Ah, tá tendo queimada para tudo quanto é lado. Quem tá pondo fogo? Ah, não, mas vamos faturar em cima desse fogo. O Dino libera eu gastar mais por causa do fogo. Vamos pôr os fazendeiros pagarem a conta do fogo. E ainda vamos tomar a fazenda dos otários dos fazendeiros. É o plano marxista e perfeito. Vocês não estão entendendo aonde que a gente está chegando, gente. O negócio está tenso. Deu para vocês entender? Eu me fiz claro aqui nesse caso aqui. Eu fui claro para vocês, ó. Tá tendo queimada demais, a gente não sabe. É tudo criminoso, não sabe quem tá mandando. Por causa dessas queimadas criminosas, o Flávio Dino vai lá e manda o Congresso liberar mais grana para o Lula. O Lula aproveita a história e fala: olha, com essas queimadas, eu vou tomar umas terrinhas para os companheiros e vou pôr os fazendeiros pagar mais caro, já que eu não gosto desse agrofascista. É isso. Enquanto isso, as estatais do Brasil, ó, só se lascando. Após lucros bilionários na gestão Bolsonaro, coisa ruim, tá? Com coisa ruim, com o governo do ódio, dava lucro. Com o governo do amor, tem um terceiro ano seguido de prejuízo. Pois é, após 5 anos consecutivos de lucro, foram 5 anos, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos só teve prejuízo esse ano de 802 milhões de reais, né, de acumulado de dívida. Alguém tem que pagar essa conta. Quem que é o otário que paga essa conta? Esse otário que fica gravando o vídeo e o outro otário que está aí do outro lado assistindo. Porque eles estão só se beneficiando com isso. É o Brasil de hoje, gente. Vamos acordar, é o Brasil de hoje, tá? Vamos lá. Vamos falar de notícia boa, pelo menos um pouquinho. Galera, é o seguinte, a gente está falando muito de São Paulo, mas a gente tem que olhar outros municípios também. Um que a gente precisa observar é Manaus. Esse cara aqui, assim, eu tenho uma relação de amizade muito grande, eu tenho um respeito muito grande ao capitão Alberto Neto. E eu estou muito feliz com essa pesquisa, tá? Esse cara é um cara que, enquanto eu lutava lá junto ao Congresso Nacional, esse cara, o Sanderson, são caras que sempre estenderam a mão e eu sei da índole e da moral desses caras. Então, esse aqui é um dos prefeitos, né, dos candidatos, assim como a Cristina Grêmio. Esse aqui é um que eu sei, tá? Que eu parabenizo o Bolsonaro aqui por ter acertado a mão, tá? E muito, porque esse cara é bom. Nova pesquisa aponta candidato de Bolsonaro em embate acirrado pela prefeitura de Manaus. Eu quero esse cara no segundo turno, tá? Pessoal de Manaus, esse cara, eu conheço o trabalho dele dentro do Congresso Nacional, ele trabalha, ele é sério, não é de hoje que eu conheço, desde 2020 eu conheço muito bem o capitão Alberto Neto e é um cara que merece todo o respeito. E agora, apesar de todas as dificuldades, né, que eu vou falar, o próprio partido vem implementando aí, ele que é o candidato Bolsonaro, mas ele não é do PL, mas sabe, apesar de todas as dificuldades, grande chance, né, dele ir para o segundo turno, se eu não me engano, com o Davi Almeida, que já é prefeito. E eu acredito que o capitão Alberto Neto tem grande chance mesmo de chegar aí, né, com vitória. Então, pessoal de Manaus, abre o olho. Esse eu conheço, tá? E esse eu confio. Agora tem outro ponto que a gente precisa conversar também. Olha só, o senador Eduardo Girão é do Partido Novo e ele está concorrendo à prefeitura de Fortaleza, né? O que acontece? Ele, né,
ele é senador, ele tem, sabe, para mim é outro que eu tenho uma visão muito ímpar, né, sobre o Girão pela qualidade do trabalho que ele faz. Cara, ele foi expulso do debate, no meio do debate, por uma decisão judicial. Você lembra o que eu falei ontem das decisões que retiram candidatos? Lembra que eu falei sobre isso? Ah, não, estão abrindo um precedente de candidato que é vinculado a crime, mas querem abrir espaço e isso aqui vai chegar nos demais candidatos. Então entenda, a democracia brasileira ela é uma democracia muito relativa, como disse o Lula. Por quê? Fizeram um acordo, os principais candidatos, com medo do Girão, de que só os candidatos que tiverem mais de 3 integrantes dentro do Congresso Nacional, os partidos, poderiam concorrer, e o Novo não. Então, o senador Girão chegou para o debate, no meio do debate teve o primeiro bloco, no meio do segundo bloco chegou a intimação judicial e ele foi expulso. Você não entendeu? Expulso, não igual o Datena que bateu no outro. Ele foi expulso por ordem judicial do meio do debate. Para você ver o tamanho da insanidade do negócio é que ele foi expulso, gente. Sabe? É insano. Já em Goiânia está o seguinte: temos o candidato Sandro Mabel, que é o apoiado pelo governador, que é o Caiado. E as críticas é que o Sandro Mabel é centrão. Ah, mas o Sandro Mabel é muito centrão. O Caiado também é centrão, não é direita. Olha, eu vejo que o Caiado não é a direita perfeita, mas eu gosto do Caiado. Eu não vou negar para vocês pela postura de combate ao crime no estado de Goiás. O Caiado tem 80% de aprovação em Goiás. E isso pesa muito para o candidato Sandro Mabel, né? E espero que ele siga uma postura alinhada. O que aconteceu aqui? Nós temos o Sandro Mabel, né? Nós temos a Adriana Arcossi, que é do PT, que está em segundo lugar, e nessa o Sandro Mabel vai ganhar, estou vendo já. E por terceiro nós temos o Vanderlan Cardoso, que se chegar num segundo turno, que eu vejo vai ser o PT e o Sandro Mabel, o Vanderlan vai apoiar, e eu acredito que também o Fred Rodrigues. Olha, surgiu um embate, eu até fiz um vídeo falando aqui sobre o Gustavo Gaia, né? Onde quem tinha que ser o candidato da direita era o Gustavo Gaia, que tinha... Cara, ele estava à frente de todas as pesquisas, vocês entendem que o Gustavo Gaia estava à frente de todas as pesquisas, ele é o cara mais conhecido da direita. Goiás é o estado mais direitista do Brasil, talvez bate ali de frente com Santa Catarina. Goiás aqui é totalmente direita. Só que tiraram o Gustavo Gaia, que é amplamente conhecido, e colocaram o Fred Rodrigues. Não que o Fred Rodrigues não tenha capacitação, o cara é muito bom mesmo, mas entendamos, não é a mesma coisa do Gustavo Gaia. E aí, rolou até aquele embate do vídeo com o Gustavo Gaia e o Pablo Marçal, que ele falou, o Bolsonaro tirou o Gaia da disputa de Goiânia para entregar para a mão do centrão ou da esquerda. E assim, tinha que ser o Gustavo Gaia. O Fred Rodrigues está com 10%, né? É o quarto colocado, bem longe dos demais que estão à frente. Então, assim, a chance da direita raiz com o Fred Rodrigues ganhar em Goiânia não existe. Se fosse o Gustavo Gaia, não tenho dúvidas que ele teria vitória. Não tenho dúvidas que hoje ele teria vitória. E o Gustavo Gaia queria, tá? Vamos lá, outra questão, vamos falar de São Paulo agora. Olha só a coisa. Cadeirada em debate pode tornar Nunes herdeiro dos votos do Marçal e da Datena. Eles estão apostando e estão fazendo de tudo para que o Nunes seja o candidato e que o Datena possa ser expulso, né, porque o Marçal entrou com ação, e que o Nunes vai herdar esses votos. Eles vão fazer de tudo, tá? Olha só, o Nunes está com um discurso igualzinho da esquerda. A culpa do Marçal ter apanhado foi dele, tá? A culpa do Marçal ter apanhado foi o Marçal, que depois que o Datena chamou ele de ladrãozinho, safado, vagabundo, filha da não sei o quê, o Marçal foi lá e falou do negócio do Jack lá contra o Datena. E o Datena veio e fez uma brincadeira contra o Marçal. Todos da imprensa, todos da esquerda sequer se solidarizaram ao Marçal.
Todos, inclusive o Nunes, se solidarizou ao Datena e disse que a culpa é do Marçal de ter apanhado. E vão jogar essa pecha, inclusive uma ala bolsonarista, para que o Marçal perca votos, porque o culpado de ter apanhado foi o Marçal. Se olhar por esse prisma, a mulher que apanha é culpada porque o marido não presta? Então, assim, eu não consigo entender o nível de insanidade que essa turma chegou. Pode ter certeza disso, tá bom? Pessoal, abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial. Até meio-dia eu venho aqui filar boia na sua casa. Abraço.